Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Espero que estejam bem. Hoje é o nosso último dia do curso, Acervo em Paisagem, um convite ao convívio e à reflexão. Esse curso foi idealizado e organizado pelo Instituto Burle Marx, com patrocínio do Itaú Unibanco, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. É um prazer ter vocês por aqui de novo. Meu nome é Maria Gripe e vou seguir com a mediação do evento. Bom, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros, tenho uma franja, estou com o cabelo preso, vestindo um casaco preto e usando um brinco azul. Ao fundo eu tenho uma parede branca e uma cortina marrom. Hoje a gente vai ter uma breve fala da Isabela Ono, a diretora do Instituto Burle Marx. Queria convidá-la agora, então, para cá, para fazer suas considerações, Isabela. Maria, obrigada. Enfim, hoje, como é o fechamento do nosso primeiro curso, eu pedi uma licença para a produção, para sair um pouco do protocolo do curso e fazer uma breve fala de agradecimento em nome do Instituto e também compartilhar com vocês da nossa alegria e emoção com o resultado. Primeiramente, eu queria agradecer vocês, né, ao público, que para nós foi muito importante a participação tão presente, né, que compareceu ao longo dessas semanas, todas as segundas e quartas, em um horário que a gente sabe que é difícil. Enfim, isso reforça para a gente que a gente está no caminho certo, né? A gente teve muito feedback positivo, enfim. E para nós, pensar acervo é pensar nossa história, né? É ter uma visão crítica sobre os contextos distintos, com um olhar presente e vislumbrando futuros melhores. É se inspirar, se deslocar e trocar. E nesse breve período, acredito que alcançamos nossa intenção de provocar, de ampliar alguns debates, de modo que as discussões pudessem alcançar mais pessoas, pois acreditamos que é através da troca que se dá o conhecimento. Espero mesmo que tenhamos plantado sementes, pois por aqui, em cada fala de um novo convidado, e hoje a gente vai ter mais as últimas duas pessoas que são muito queridas também, muitas sementes foram plantadas. Bem, esse curso foi só a inauguração de futuras ações que já estão aqui sendo germinadas e pensadas. Queria agradecer muito aos 12 convidados, que são amigos, parceiros, entusiastas do nosso trabalho, e também para os novos, que a gente não conhecia, mas que teve a oportunidade de se aproximar, e eu tenho certeza que eles já são os novos amigos do nosso Instituto. E como foi rica a contribuição de cada um de vocês, com temas distintos, tão atuais, o que permitiu para nós e para o público ampliar nosso conhecimento e entusiasmo por temas tão distintos. Meu muito obrigada para todos vocês. Agradeço também a toda a equipe que ajudou a idealizar e a realizar esse projeto. Não é simples, né? Estar aqui, pensar nas mesas, enfim. E aqui eu menciono nominalmente Tatiana Leiner e a Maria, que ficaram super empenhadas. E Maria também, de forma carismática, conduziu, mediando as conversas, trazendo suas contribuições. Obrigada, Maria. Agradeço a produção da Lumina e toda a equipe dos bastidores, Maicon, enfim, que estão aqui ajudando a gente nessa caminhada. E a nossa equipe do Instituto, toda a equipe que faz esse trabalho diário de desvendar e salvaguardar esse acervo, enfim, atrás das cenas, né? Mas que é muito importante, porque o acervo é a essência do nosso Instituto, é de onde partem todas as nossas inspirações desses nossos projetos. Agradeço ao apoio do Itaú Unibanco, que, através da Lei de Incentivo Fiscal, possibilitou toda a produção desse curso, ao nosso conselho, que sempre está presente e troca bastante conosco, e, por fim, eu acho que a gente não pode deixar de agradecer a essa pessoa incrível, inspiradora, que foi o Roberto Burle Marx, né? Que eu acho que ele, no seu tempo, soube ser tão potente, tão ousado, tão generoso, que deixou tantos continuadores. E o Haruyoshi Ono, meu pai, né? Que teve a sensibilidade de manter viva a paixão e comprometimento por esse legado e que hoje eu acho que é o motivo que a gente está aqui como instituto. Então, assim, rapidamente essa fala para não atrasar e a gente poder ouvir bastante os convidados de hoje. Meu muito obrigado para todos, todas. Uma boa noite e um até breve nas nossas próximas ações. Obrigada. Obrigada, Isabela. Também é um prazer poder conduzir o curso e ter pensado ele. Acho que a Isabela já trouxe um pouco de uma retrospectiva, né, das diversas abordagens e experiências que a gente ouviu. Então, acho que foi um curso muito interessante nesse sentido. E seguindo essa poética de pensar esses encontros enquanto paisagem, hoje nós temos a paisagem 6, o desafio filosófico, cultural e técnico, que é um convite para a gente refletir sobre os acervos de arquitetura e paisagismo no contexto latino-americano, mundial
compreendendo suas dimensões históricas, as suas práticas contemporâneas de gestão, pesquisa, exposição, possibilitando também perceber a multiplicidade, né, e a relevância que possuem socialmente como lugares de memória e de imaginação. Assim, hoje eu queria agradecer aos palestrantes Sol Camacho, Guilherme Wisnik, que aceitaram gentilmente o nosso convite de participar do curso e contribuir com essas reflexões. Queria dizer também que é uma honra estar aqui, então acho que eu até estou gaguejando um pouco nesse sentido. E vou começar fazendo uma breve apresentação de vocês para a gente passar para as palavras. Mas Sol Camacho possui mestrado em Arquitetura e Design Urbano pela Escola de Pós-Graduação em Design da Universidade de Harvard, em 2008. Fundou a Radar, em 2016, em São Paulo, onde se dedica a projetos de diversas escalas, principalmente de caráter e relevância política, pública, cultural e paisagística. Entre os projetos de pesquisa e curadoria está o Pavilhão Brasileiro na Mostra de Arquitetura da Bienal de Veneza de 2018 e a reforma, restauração e a nova intervenção do estádio complexo esportivo do Pacaembu. Sol foi diretora do Instituto Bardi por 5 anos e responsável pelo arquivo Lina Bobardi e pela programação cultural da Casa de Vidro entre 2017 e 2022. Bom, Guilherme Wisnik é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, instituição na qual é vice-diretor de 2023 até 2026, é autor de livros como Lúcio Costa, Estado Crítico, A Deriva nas Cidades, Espaço em Obra, Cidade, Arte e Arquitetura, dentro do Nevoeiro, Arte, Arquitetura e Tecnologias Contemporâneas, Lançar Mundos no Mundo, Caetano Veloso e o Brasil. Recebeu o Prêmio Destaque 2018 da Associação Brasileira de Críticos de Arte, em 2019, e foi curador-geral da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 2013, e do Pavilhão do Brasil, na Expo 2020, em Dubai. Bom, só algumas considerações gerais que acho que o pessoal também já está atento, que as perguntas podem ser feitas pelo chat, que a gente lê no final do debate, e também para receber o certificado, a lista de presença também está no chat, a nossa produção está passando. Então agora, queria passar a palavra para o Wisnik, para ele começar com as apresentações, e em seguida a gente tem a Sol. Muito bem. Obrigado, Maria. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui e com a Sol, claro. Espero que essa última paisagem nossa, minha e da Sol, seja à altura das paisagens anteriores que passaram aqui pelo curso. Eu peço para que coloque a minha apresentação. Então, ótimo. Pode passar a primeira tela, por favor. Muito bem. Então, como eu vou tentar ser breve, os assuntos são muitos, o objetivo é hoje tratar um pouco da importância e da singularidade do trabalho paisagístico do Roberto Burle Marx, num contexto brasileiro e mundial, e também sobre, claro, principalmente o tema dos acervos, dos arquivos na área de arquitetura, de paisagismo, no contexto brasileiro e internacional, apontando para o Instituto Burle Marx e a sua futura sede. Essa imagem com a qual eu abro a apresentação, que é um desenho muito conhecido do Burle Marx para a laje, né, do jardim do primeiro andar do Palácio Capanema ou do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, é quase que uma espécie de marco inaugural, porque até então o Burle Marx tinha feito o jardim de algumas casas, projetos do Lúcio Costa com Warchavsky, no início dos anos 30 no Rio de Janeiro, e depois parques públicos no Recife, no qual ele foi, né, a cidade no qual ele foi diretor do programa de parques e que serviu naquele momento, de 1935 a 1937, como um programa de batismo quase dele mesmo, já como um paisagista maduro e também
da criação de um sistema de espaços públicos com jardins pensados em relação à paisagem brasileira na capital de Pernambuco. Mas, nesse projeto, que é um marco, um início, uma origem, um paradigma da arquitetura moderna brasileira, né, o Burle Marx ensaia esse desenho com essas formas ameboides, com jardins não naturalistas, porque vocês vejam as várias cores com as quais ele pinta o canteiro, né? Isso é um jardim pictórico, verdadeiramente, que a gente pode dizer inaugura uma linguagem que é não apenas revolucionária no Brasil, mas no mundo. Quando eu visitei o Instituto pela primeira vez, na sede ainda que é o escritório, onde era o escritório de projetos, eu vi essa obra na parede e a Isabela me disse que é uma espécie de Mona Lisa do acervo, né? Eu gostei dessa ideia, porque de fato é assim uma coisa escandalosa, uma beleza impressionante e uma importância gigante. Pode passar a próxima, que são dois desenhos, uma foto e um desenho, desculpem, do espaço público, porque além, digamos, dos jardins, eu não vou nem mostrar, porque não dá tempo, e nem é o caso hoje aqui, fotos de jardins propriamente ditos do Roberto Burle Marx, né, nas composições vegetais e etc. Eu mostrei aquele desenho e agora esse outro desenho e essa foto, que são símbolos da construção do espaço público brasileiro moderno, o calçadão das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro e o Parque do Flamengo, numa área de aterro, que constituem esse paradigma que é fortemente referenciado na própria ideia de espaço público moderno mundial, né? A escala desses espaços, a generosidade da relação entre espaço urbano e paisagem, a ideia de paisagem construída, né, a relação entre um material muito pequeno, que é a pedra portuguesa, assentada sobre a areia, e a grande escala dos desenhos, a transposição de uma pictorialidade das telas para o espaço urbano, numa medida muito grande, né, e o otimismo dessa ideia num país que nos anos 50, 60, 70, que são o período em que esses projetos foram construídos, se lançava mundialmente, né, dando um salto de modernização. Então, pode passar a próxima, por favor, porque aí eu já entro no assunto das exposições. Eu tive a felicidade de ser convidado para participar da equipe curatorial que fez em 2022, portanto, há 2 anos atrás, essa grande exposição em São Paulo, na Galeria da Fiesp, com a própria Isabela Ono, né, também com um grupo importante, que nós nos lançamos a vários desafios. O principal era situar Burle Marx na cidade de São Paulo, porque o Roberto Burle Marx fez projetos importantíssimos para espaços públicos, para os principais espaços públicos de São Paulo. A diferença, e aí a gente ficou claro isso na exposição, foi que no caso de São Paulo, infelizmente, os projetos do Burle Marx para espaços públicos não foram construídos, não saíram do papel, e o que foi feito foram encomendas privadas, o que diz muito sobre São Paulo, né? Uma cidade basicamente construída pela iniciativa privada, muito mais do que pela iniciativa estatal. Mas a gente ensaiou também, e a foto do meio mostra, né, levar os desenhos dele para as projeções em LED na fachada do prédio, criando uma presença urbana desse signo moderno tropical, né, que são os jardins do Burle Marx. E eu coloco também um recorte de jornal em que é uma matéria assinada por ele, que denuncia lá nos anos 70 a desertificação das nossas florestas, a destruição de biomas e ecossistemas, e onde o Roberto Burle Marx finca pé numa posição claramente, que a gente diria hoje, de defesa da ecologia, né, de uma forma muito pioneira, porque naquela época isso ainda era incipiente, digamos assim, mas ele assume essa voz pública no jornal, faz as denúncias contra o desmatamento, contra a ação de grandes empresas em suas fazendas na Amazônia,
né, e sobre a monocultura de fazendas de eucalipto e outras coisas assim, e defende a diversidade. Então, pode passar a próxima, por favor, porque aí agora, eu entro no assunto dos arquivos propriamente ditos, né, para chegar ao final, no caso do Instituto Burle Marx e no futuro do Instituto. Eu acho que, para ser muito breve em relação a esse panorama, e aí a gente está se referindo aos acervos de arquitetura, né, pelo mundo, o Centro Canadense de Arquitetura, sediado em Montreal, é referência incontornável. A figura de Phyllis Lambert, né, essa mulher que criou o CCA, como assim é chamado, é fundamental, tem um papel originário e pioneiro na própria constituição da ideia de acervo de arquitetura. Isso é final dos anos 70, até então isso não existia de forma organizada em lugar nenhum. É claro que você pode dizer, os acervos sempre foram guardados nos escritórios dos próprios arquitetos, se tornaram muitas vezes heranças das famílias ou dos sócios e continuadores dos próprios escritórios, né? Às vezes foram heranças bem-vindas, às vezes foram pesos que as famílias tiveram que lidar e não sabiam e não souberam muito bem como guardar, o que fazer, é muito difícil, né? Enfim, então o CCA constituiu-se com muito dinheiro e com um investimento muito claro nessa área de acervo, né, de pesquisa, sobretudo em arquitetura, mas também em artes plásticas. Está guardado no CCA, por exemplo, todo o acervo do artista norte-americano Gordon Matta Clark, né, e outros. Então, é um acervo muito importante, pelo menos nessas duas áreas, em arquitetura e artes visuais. E eles têm programas de pesquisa, eles têm bolsas, eles constituem um lugar de referência, publicações, etc., né, que servem até hoje como baliza para quem quer, para qualquer instituição que queira no mundo se candidatar a esse lugar de se tornar depósito, arquivo, instituição de guarda de acervo na área de arquitetura. Então, pode passar o próximo, por favor. Então, um segundo exemplo que eu gostaria de mencionar é o New Institute, né, em inglês, o Novo Instituto, que é o antigo NAI, que seria o Netherlands Architectural Institute, sediado em Roterdã, que foi criado em 88, portanto, mais ou menos 10 anos depois do CCA, e que também é um acervo de projetos importantíssimo de escala mundial. Surgiu com os arquitetos holandeses, com Aldo van Eyck, com Bachmann, com aqueles vários que participaram do Team 10, mas tem Rietveld, tem muitos outros anteriores, né? E também com um programa de exposições importante, com uma linha de fomento à pesquisa, portanto, com um status de excelência. Esses dois, entre os anos 70 e o final dos anos 80, constituem, digamos, uma referência inescapável. A partir daí, começa a haver um panorama no qual, talvez a Sol vá falar também sobre isso, eu estou curioso para saber, mas grandes museus do mundo, como, por exemplo, o Centre Pompidou em Paris, o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, passam também a receber acervos de arquitetura e a colecionar. O MoMA, por exemplo, com o acervo do Frank Lloyd Wright e outros, né? E a partir do início dos anos 2000, eles começam a ter uma preocupação específica, viajando pelo mundo, em recolher desenhos, maquetes de grandes arquitetos. Mas aí já não é com o sentido de obra completa, mas é quase que assim, né? Pequenas pílulas representativas para constituir o acervo e, eventualmente, para fazer exposições. Então, pode passar a próxima, por favor, que é a Cité de l'Architecture et du Patrimoine em Paris, que já nos anos 2000, né, quer dizer, claro, herdando uma instituição muito mais antiga de biblioteca, de arquitetura, de referência, né, na área, mas a partir de 2007 se constituindo como um centro de guarda de arquivo e de exposições, portanto, referência, né, matriz
de uma ideia de que, assim, numa cidade tão turística quanto Paris, que recebe visitantes de todo tipo na área da cultura, então também para a arquitetura abrindo esse campo, né, fundamental, realizando exposições que são permanentes, lá que ficam, né, da arquitetura desde a medieval, com reproduções de trechos de catedrais góticas, né, passando pelos vários períodos históricos até chegar ao moderno. Então ali também tem uma reprodução de um apartamento da unidade de habitação de Marcelle do Le Corbusier em 1:1, e exposições temporárias que são feitas a partir do acervo ou também de exposições itinerantes. Então, eu mostrei até agora, né, uma referência matriz no Canadá e 2 na Europa, sendo uma na Holanda, outra na França. E agora a próxima, por favor, que é a mais recente, que é em Portugal, em Matosinhos, que é próxima do Porto. Isso é 10 anos depois da Cité de l'Architecture, é bem já mais recente. A Casa da Arquitetura, o Centro Português de Arquitetura, conhecido como Casa da Arquitetura, é anterior a 2017, agora não tenho aqui o ano em que ela é fundada, mas ela ocupava, no início, uma casa, uma residência, a residência da família do Álvaro Siza, em Matosinhos, portanto ela era muito modesta, e foi a partir de 2017 que ela reabriu uma nova sede na Real Vinícola, que é uma instalação industrial em Matosinhos, né, onde se engarrafava vinho, e agora é um grande centro de guarda de acervo e também de exposições. A Casa da Arquitetura, todo mundo sabe, é uma instituição recente, tem a guarda do acervo, por exemplo, do Eduardo Souto de Moura, de outros arquitetos do Carrilho da Graça, do Gonçalo Birne, e também do Paulo Mendes da Rocha e do Lúcio Costa, 2 grandes arquitetos brasileiros, o que foi motivo de muita contestação, com razão, aqui no Brasil, mas é bom lembrar que o Paulo fez essa doação em vida, por exemplo, né? Enfim, eu não vou entrar nos méritos aqui agora disso, mas a questão é dizer que a Casa da Arquitetura surge num período em que acervos de arquitetura já viraram grandes vedetes mundiais, né? Depois do MoMA, depois do Boburg, depois de uma nova compreensão no qual os desenhos de arquitetura ganharam status de obra de arte, e isso faz desses acervos algo muito valioso. Então, isso é importante dizer no contexto do tema desse curso, ou desse seminário, do próprio acervo Burle Marx, que, ao contrário desses outros 2 que eu mencionei, permanece no Brasil como uma instituição fortalecida para a guarda desses acervos. Então, pode passar a próxima imagem, por favor. Eu sei que o meu tempo já está mais ou menos se esgotando, mas eu estou me encaminhando para a minha conclusão em mais uns 5 minutos. A Casa Cavanelas, em Pedro do Rio, na região serrana do Rio de Janeiro, né, é uma casa maravilhosa, um patrimônio da nossa arquitetura e paisagismo modernos, projeto do Oscar Niemeyer com o Jardim do Burle Marx. É uma obra que até recentemente tinha uma visitação muito restrita, porque é uma obra privada, né, de propriedade privada, mas que é justamente a obra que foi recentemente comprada e doada para o Instituto, para que seja a sede do Instituto Burle Marx no futuro, e está em preparação para isso. Então, algumas adaptações, claro, vão ser feitas, eu vou mencionar muito brevemente. A casa, ela mesma permanece como casa, possivelmente para receber visitantes, pesquisadores, eventualmente abrigar, e também como o próprio museu de si mesma, né, do patrimônio da nossa arquitetura moderna e do paisagismo. Pode passar. Eu cito aqui alguns poucos trechos de um texto que eu escrevi no jornal Folha de São Paulo, quando da ocasião da divulgação, né, da doação dessa casa para o Instituto. Eu não vou ler esse texto aqui com vocês, se eu tivesse mais tempo eu faria, mas não é o caso. O que é importante dizer é que o que eu defendo nesse texto é a ideia de que é uma ação civilizatória, né, esse apoio, digamos assim, essa
essa compra e essa doação, né, para o Instituto Burle Marx, no sentido de manter entre nós no Brasil um acervo que é tão fundamental e que poderia se perder, porque a gente está vendo quantos acervos brasileiros dessa magnitude estão indo embora ou estão se deteriorando. Então, esse tipo de ação civilizatória é o que a gente imagina, é o que a gente espera, né, que possa não parar por aqui e que novos apoiadores venham ajudar o Instituto no sentido de equipar o Instituto com o que ele precisa ainda, que é suporte para a digitalização de todo esse material, que é orçamento para pagar os funcionários, também para manutenção da casa, enfim, né, os nossos problemas não se encerram com a doação da casa. Além disso, existe o horizonte da construção de uma série de equipamentos para receber público ou para a própria reserva técnica, que vai ser um edifício novo. Então, pode passar a próxima imagem e já pulando para a seguinte, a próxima. Mais uma, isso. São algumas imagens aqui de renders do escritório Bernardes Arquitetura, do Thiago Bernardes, que desenvolveu esse projeto de adaptação, que consiste, então, em uma série de elementos novos, que são desde recepção, né, chegada de visitantes, edifício para guarda de acervo, descida, né, da cota mais alta para a cota mais baixa, construção de um café junto ao lago, construção de um novo edifício discreto para a exibição de exposições temporárias do acervo, que é essa imagem que aparece aqui à direita. Depois, eventualmente, uma área para educativo. Então, tudo isso, né, demarca, para concluir a minha fala, que a construção e a manutenção do Instituto Burle Marx nesse terreno, nesse contexto, seja uma obra de referência para uma espécie de virada de página no movimento desastroso que vinha acontecendo, né? Eu não cheguei a citar aqui, mas os acervos principais no Brasil estão guardados em universidades públicas, na FAUSP, a faculdade da qual eu sou vice-diretor e professor, mas também na FAU-FRJ, no Rio de Janeiro, na UNB em Brasília, em Recife, na Federal, e por aí vai. Agora, essas instituições precisam também de apoio, né? E eu acho que esse exemplo do Instituto Burle Marx pode fincar uma situação de exemplaridade e de matriz de um novo caminho para nós no Brasil, e esse seminário, esse curso demarcam como perspectiva daqui para diante. Então, por aqui eu encerro minha fala e depois a gente volta na conversa. Obrigada, Wisnik. Sempre bom ver também os próximos passos do Instituto e uma reflexão, né, contextual sobre os acervos de arquitetura e paisagismo. Assim, eu passo a palavra, então, para Sol Camacho. Sol, muito obrigada pela sua presença. Agora, segue com você a apresentação. Obrigada, Maria. Obrigado a Isabela e todo o pessoal do Instituto Burle Marx. É uma honra estar aqui hoje. Vou colocar aqui start nos meus minutos, 25 ou 30 minutos. É uma honra compartilhar esta mesa com o Wisnik, de quem eu tenho aprendido muito desde que eu cheguei no Brasil, e discutirmos sobre isto hoje, para mim, é um tema apaixonante, que com certeza em 25 minutos não dá nem para começar a aprofundar nos temas, mas com certeza coincido com o Guilherme sobre o ponto de ter o Instituto Burle Marx promovendo este tipo de encontro para formar a cidadania, os interessados sobre o tema, um tema que é fundamental
parte da cultura do país, do Brasil, da América Latina e tudo mais. Eu começo minha fala e vou tentar ser o mais rápida possível, tenho muitas slides e ainda sinto falta de muitas mais, então vou ir o mais rápido possível, mas quero contextualizar um pouco a minha própria participação, presença neste seminário. Seguinte slide, por favor, e contextualizar um pouco o meu trabalho, meu papel aqui, inclusive no Brasil. Quando eu comecei a carreira de arquitetura na Cidade do México, sou da Cidade do México, cresci, estudei lá a graduação, foi o ano em que se vendeu o acervo do Luiz Barragán. Luiz Barragán, renomado arquiteto mexicano, eu entrei em 99 na escola e em 98 acabava de ser vendido o acervo para uma família na Suíça e que causou grande constrangimento logo após de ser vendido o acervo. Antes de ser vendido não causou constrangimento nenhum e foi parar a obra inteira na Fundação Vitra, que se encontra em Wallenheim, na Suíça, e esse caso pode passar na seguinte, abriu enormes polêmicas, questionamentos, nos jornais se pronunciavam várias pessoas, talvez muitos anos depois, 25 anos depois, um pouco similar à polêmica do Paulo Mendes da Rocha, diferente no sentido de que o Paulo doou em vida o acervo, e neste caso foi comprado. A pessoa que compra o acervo se pronuncia nos jornais, fala, bom, os acervos moram em diferentes lugares, o acervo do Aldo Rossi ficou no Getty, o acervo do Mies van der Rohe está no MoMA, o acervo do Le Corbusier, que é suíço, está na França, enfim, falando um pouco sobre isso, por que as coisas têm que estar no seu lugar, se devem estar no seu país, se não devem estar em seu país. Pode ir na seguinte. Essa discussão ficou no âmbito do mundo da arquitetura, mas também se transpassou no mundo da arte, quando a artista Gil Magid, ela faz toda uma obra de arte sobre o acervo, muito polêmico, convido vocês, não temos tempo de entrar no caso, fazendo uma peça que chama A Proposta, The Proposal, fazendo uma proposta para o acervo do Vitra para devolver o acervo do Barragán para o México. Este é o contexto no qual eu entro na carreira de arquitetura. Então, não podemos entrar mais nos detalhes dessa história, mas é algo que realmente marcou profundamente minha compreensão sobre a profissão e as suas relações para além dos próprios edifícios, ou seja, a arquitetura não é só sobre desenhar e construir, e abriu meus olhos e, obviamente, também abriu olhos e precedentes para outros acervos e outras perguntas. Seguinte, no México, a maioria dos acervos nesse momento estão ainda na Faculdade de Arquitetura, muito similar ao caso da FAUSP, como Wisnik falava, e algumas outras universidades, mas a Faculdade de Arquitetura da UNAM se encontram os acervos de muitos arquitetos. Eu tenho, as fotos são minhas, tenho visitado ele em várias ocasiões, pode ir na seguinte, mas, por exemplo, o acervo do Villagrán, que é o padre do modernismo mexicano, não contém vários dos projetos, como, por exemplo, o primeiro projeto do arquiteto, que foi o Estádio Nacional, um estádio que tem uma arquitetura muito similar à arquitetura do Pacaembu, por exemplo, não existe, ninguém tem. Seguinte, também tem o acervo, por exemplo, do arquiteto Augusto H. Álvarez, e o acervo não contém o projeto da Torre Latino-Americana, que é uma das grandes referências da arquitetura moderna, inclusive construída antes como torre de vidro, antes que o Seagram, não está no acervo não da FAUSP, da FAU-UNAM. Então, todas estas perguntas estiveram desde minha formação seguinte e fazem parte enfim, do pensamento sobre
desde muito cedo sobre como se conformam os acervos, a quem pertencem ou devem pertencer os acervos devem ficar no país onde foram formados ou não, ou porque sim, porque é importante o acesso e a socialização dos acervos ao público, e como a dimensão histórica dos acervos se reflete na vida contemporânea, entre muitas outras perguntas, né, que surgem a partir destas dinâmicas que acontecem ao redor dos acervos. Pode ir na seguinte. Pulando vários anos depois, me encontro no Brasil trabalhando. Fui convidada alguns anos atrás a trabalhar no Instituto Barge, questão que foi uma honra para mim, um momento de aprendizado muito grande, e quando eu entrei, existia sempre a questão sobre, na mesa, sobre, chamava chama, né, na Constituição nada, Instituto Linabo IPM Barge, porém se chama Casa de Vidro, Instituto Barge, Instituto Linabo Barge. Existe a figura deles dois, seguinte, existe a figura da casa de vidro em si, a maioria das pessoas chamam da casa de vidro, e existe, seguinte, a figura do próprio acervo, né, este acervo, que inclusive estas fotografias foram tiradas como parte da minha pesquisa e da proposta de socializar o acervo. Existiu o acervo como três entidades, os fundadores, a casa e o acervo, e o que cada uma das coisas. Rapidamente, com a vontade de aprender e entender o que isso significava para dar direção nesse momento ao Instituto em termos de atividades culturais e de gestão do acervo, e podemos entrar também na grande história de que o acervo já estava muito bem organizado, um esforço muito grande que foi feito muito anterior à minha entrada, mas eu fui estudar justamente os outros acervos, a FAUSP, seguinte, que o Wisnik já tinha mencionado, tem muitos acervos. Fui conversar com o acervo do Oscar Niemeyer, que na época, pode ir na seguinte, estava ainda no centro, no Rio de Janeiro, era acessível, enfim, você podia ligar e entrar e ter acesso às gavetas e ver algo, consultar o material. Hoje em dia ele não é acessível, ele se encontra fechado e não tem acesso nem para pesquisa. O acervo do provavelmente mais conhecido arquiteto do Brasil, porém, na época teve a oportunidade de conversar, entender sobre a gestão, também teve a oportunidade de conversar, pode ir na seguinte, com o próprio Instituto Burle Marx, que foi justamente quando conectei, felizmente, com a Isabela Ono e toda a equipe que estava começando a se organizar em muitas frentes, e que as trocas, desde então, têm sido extremamente ricas. Para mim, eu me senti também sempre muito bem amparada em achar colegas que estavam também com perguntas, com questões similares às que eu estava tentando aprender. O Instituto Burle Marx me aproximei, pode ir na seguinte, entendendo como eles têm organizados os desenhos, enfim, as diferentes, tem fotografia, tem desenho, tem planta, tem, enfim, objetos e tal. Seguinte, na mesma época consegui conversar com o arquivo Warszawski, que também tem toda um legado e todas umas questões sobre onde ele está, o que fazer com ele. Neste momento está sendo trasladado para um outro lugar, se encontrava na Faria Lima, num escritório que pertence à família, está sendo gerenciado pelo Carlos Warszawski. Enfim, também sentei, conversamos sobre gestão, sobre a importância. Seguinte, teve a oportunidade de olhar as gavetas, falar com as pessoas, os mais técnicos, mais de gestão, os que pensam, os que atuam, enfim, os que estão nas diferentes frentes. Seguinte, teve a oportunidade também de conversar com o acervo do Lúcio Costa, antes dele ser enviado para Portugal. A neta do Lúcio Costa foi extremamente amável, gravamos conversas, tudo isso conseguimos gravar para depois passar no próprio Instituto Barge, conversar com os conselheiros, conversar com as pessoas interessadas,
procurar fundos para o Instituto Bardi, desta troca seguinte. As fotografias nos foram compartilhadas também para depois eu compartilhar com outros acervos fora do Brasil, foram compartilhadas com o Norman Foster Foundation, que tem toda uma parte da sua fundação dedicada à compreensão de acervos de arquitetura. Pode ir na seguinte. Se conversou bastante, inclusive, num momento já se falava de que era extremamente difícil a gestão, ter fundos e bancar com as diversas tarefas que existem para o acervo seguinte. E na época também teve a oportunidade de conversar com o próprio Paulo. Esse também é do Lúcio Costa. Pode ir seguinte, também do Lúcio Costa, desenhos maravilhosos. Teve a oportunidade de entrevistar o Paulo sobre o que era o acervo dele, sobre o que também não me falou em nenhum momento que esse acervo ia ir para a Casa da Arquitetura. Era 2016, então passaram alguns anos, mas sobre o que isso significava, como trasladar se são maquetes, enfim, como cuidar daquilo, o que significava para ele, seguinte. E ao final, enfim, foi todo para a Casa da Arquitetura. Também, anos depois, conversamos com a própria Casa da Arquitetura, seguinte. E como já, enfim, se falou, o Guilherme falou, está tudo lá. Seguinte, enfim, queria falar assim, mas dá para falar, pode ir seguinte, sobre tudo isto foi para fazer um estudo para entendermos e definirmos melhor o que significava e como apresentar para o público uma diferença entre acervo, casa e a vida e obra de Line Pietro, né? Que tudo não dá para separar, mas também havia um pouco a necessidade de também tentar separar um pouco, apesar de que tudo é junto e misturado, para poder ter uma gestão sobre as três questões. Então, a partir deste pensamento seguinte, inclusive, decidimos dentro da casa como chamar o Instituto em termos de comunicação, por exemplo. Nós chegamos na conclusão de chamar ele hoje em todas as comunicações, no próprio website e tal, chama Instituto Bardi Casa de Vidro, porque são as duas questões que se juntam, né? Se juntam uma questão da arquitetura, ou seja, a própria Casa de Vidro, que é o que as pessoas vão e visitam, mas não podia só ser a casa de Vidro, porque é também o Instituto Bardi, e também se fosse só o Instituto Bardi, deixava também uma questão mais física e presente no pensamento coletivo sobre o que é a casa. Então, hoje em dia, a casa é chamada Instituto Bardi Casa de Vidro, foi uma decisão, sentamos na mesa, o que isso significa e tal. E eu vou percorrer um pouco o website da Casa de Vidro, porque foi através do exercício de colocar as coisas virtualmente, digitalmente, ao público, que fizemos uma tarefa, um trabalho de compreensão interna para poder explicar externamente o que o Instituto. O esforço foi grande, trabalhei nisso muitos meses, muitos anos, na verdade, e está lá e explicar algumas coisas seguintes. Ao final, organizamos, de fato, como estava contando, o que é o Instituto em si, quem são os fundadores e o que é a casa, como entes separados, que obviamente um não existe sem o outro, porém são coisas que podem ser explicadas de maneira individual. O seguinte, é importante falar, e aqui a gente pode ir um pouco mais rápido, sobre, bom, aqui é importantíssimo entender a fundação do próprio Instituto, né, a vontade do Pietro Maria Bardi e da Lina Bardi de deixar um instituto que habitasse a casa, ou seja, já o Instituto habita a casa já é o receptáculo da fundação do Instituto, porém, eles mesmos desenham, fazem uns croquis sobre essa casa que poderia ter alguns novos corpos, que tivessem exposições, ou que tivesse o próprio acervo. Já começa a se discutir
Aqui colocamos a carta aqui, enfim, onde se funda um instituto, onde tem as vontades de que isso seja um espaço de troca de pensamento sobre arte e arquitetura e paisagem também, então coloco aqui um pouco isso, está tudo no website seguinte, e explicando quem que é o casal Bardi. Aqui a gente pode ir mais rápido, porque muitas das pessoas, especialmente nosso público brasileiro, conhece, entende, mas o casal como casal pode ir seguinte, na Itália, quando chegam no Brasil. Então, o próprio website já explica e já tem todo o acervo, o próprio acervo em fotografias dentro né, pode percorrer hoje em dia, qualquer pessoa entrar e colocar essas divisões. Claro que existem outros autores, existem pessoas, curadores, pessoas que escrevem, que cada um escreve e interpreta a vida da Lina e do Pietro, mas o Instituto já coloca aqui uma história a partir de textos que existem. Enfim, então, dos Bardi, como uma vida antes da Itália, pode ir seguinte. Pode ir seguinte, a Lina na Itália, a Lina ao chegar ao Brasil, seguinte, o Pietro na Itália, o Pietro ao chegar ao Brasil, isso é na Itália, pode ir seguinte. Depois a própria casa de vidro, então a casa como casa, em termos de construção, em termos da própria leitura dos Bardi sobre isso, a própria divulgação que eles fazem sobre a casa, seguinte, que é muito diferente a casa em termos de planejamento, depois a casa como ela é vivida, né, a vida deles, eles moraram lá 40 anos, a casa com vida, seguinte, e a casa a casa como tombada, um tombamento que é pedido pela própria Lina, seguinte, e a casa depois como instituto, como pode ser pensada como museu, o que isso significa? Ela é um museu, ela é uma casa que deve permanecer como casa, ela é uma galeria, o que é essa casa, né? Então, toda esta vida e toda esta reflexão está colocada aqui no que se chama, né, a casa hoje. Seguinte, a própria casa é o acervo, a casa faz parte do acervo, e muito também colocamos a questão de que a casa, pode ir na seguinte, não é só a casa, como é também os outros volumes, tem a casa do caseiro, tem a garagem, tem o estúdio, tem outros volumes que estão dentro do jardim seguinte, o próprio jardim como parte do acervo, né, este acervo vivo, este acervo físico, além dos próprios documentos, seguinte, enfim, a questão do jardim, as materialidades e tal, seguinte. E então percorremos os fundadores, a casa e por último mostro aqui o próprio acervo. O acervo, e tem também 3 tipos de compreensão sobre o próprio acervo, né? Sobre o acervo, uma pessoa que quer se informar, entender o que é o acervo, uma busca online para pesquisadores, de fato, o esforço de fazer a busca já existia como ferramenta, já tinham sido digitalizados todos os desenhos da Lina, não está tudo digitalizado, estão digitalizados os desenhos da Lina fotografados e digitalizados, porém há muitíssimos mais documentos que estão registrados e que podem ser pedidos através de uma ferramenta, então integramos isso de uma maneira mais fácil e amigável para entender, e depois as próprias solicitações, porque há um trabalho gigantesco ao redor de atendimento ao público. Então, pode ir seguinte, e pode passar várias slides, o que é o acervo, também entender o que é o fundo Lina Bo Bardi, o que é o fundo Pietro Maria Bardi, são 2 fundos, não é a mesma coisa, e existe o que pensaremos como um fundo do Instituto, ou seja, os documentos que pertenciam à Lina não são os mesmos que pertenciam ao Pietro, e não são os mesmos que existem depois da morte deles. Então, são 3 fundos diferentes, isso ajuda muito a compreensão do que é pedido, da própria biblioteca, seguinte. E como podem se pedir a ferramenta, não vou entrar nisso, mas é muito interessante também para destacar os mais pedidos, os que mais são mais conhecidos, pode ir.
como se pedem os desenhos, pode ir. Esta parte um pouco mais técnica, mas eu pensei em mostrar porque há todo um pensamento sobre como justamente, como solicitar. Depois volta uma bem rápido, que é justamente a questão onde a gente coloca, né, atendimento ao público e, enfim, como pedir. Uma coisa é pedir um empréstimo de uma obra, outra coisa é pedir o uso da imagem de uma obra, outra coisa é solicitar certificado mobiliário, enfim, o acervo ele está vivo constantemente, tem pedidos, enfim, de curadores, de artistas, de arquitetos, então decidir a ordem de prioridades, tendo poucos recursos para esse atendimento, como fazer, como facilitar, como tentar atender a maior quantidade de público, são coisas no dia a dia, que de novo também não vou entrar no mérito, mas fizemos um manual para tentar organizar essas questões que vinham com o tempo sendo feitas, com certeza, e que consolidamos para melhorar, enfim, continuar, né, com um desenvolvimento do profissionalismo do próprio instituto. Seguinte. Esses foram os três grandes, como eu chamo que é o grande tripé da Casa de Vidro, Acervo e a Vida e Obra da Lina e do Pietro. Porém, existe toda uma vida, e aqui onde o acervo começa a ter uma vida, né, e uma relação com a comunidade contemporânea, para além só do próprio acervo. Então, o website, ele reflete muito do que estava, e que eu tinha um interesse particular em colocar para fora, que estava muito nas gavetas. Uma coisa é organizar de um jeito que comece a se formar um próprio acervo das atividades do Instituto. Então, o blog, que é uma questão só de notícias, enfim, do dia a dia, do que vai acontecendo, todas essas atividades é muito valioso, porque como é o dia a dia, parece que o dia a dia vai passando, mas se a gente não organizava e colocava de um jeito que seja sistematizado, também começava a se perder algumas coisas. As próprias exposições dentro da casa, já teve muitas exposições, estavam também no Drive, enfim, em algum lugar, e o fato de sistematizar e mostrar ao público de um jeito organizado também vai fazendo com que se valorize o próprio esforço e atividades do Instituto, o acervo no mundo. Agora eu vou passar, na verdade, um pouco mais a detalhes sobre cada uma dessas coisas e as edições. Então, pode ir na seguinte. Então, o blog, ele coloca todas as atividades que vão acontecendo, como já disse, notícias, é uma coisa mais rápida, são acontecimentos, porém, extremamente, eles refletem muito sobre o interesse por um acervo, o interesse do Bard, da Lina, ou por certos temas específicos, enfim, reflete muito essa movimentação, essa atividade das diferentes pessoas que estão gerenciando a casa nos diferentes momentos. Seguinte, as notícias, pode ir, enfim, aqui temos notícias de várias questões. Depois, as exposições dentro da casa, dentro da própria Casa de Vidro, muito importante colocar elas numa certa sistematização, organização. Houveram muitas exposições, começou muito, teve uma quase exposição inaugural em 2011 e 2012, quando Hans Ulrich Obrist fez uma exposição na Casa de Vidro, que inclusive, se não se lembro bem, o Wisnik teve alguma ação e colaboração dentro desta exposição, que partiu para colocar de uma maneira a casa como se faz em outras casas ao redor do mundo, como seria a Farnsworth House, a casa da Edith Farnsworth, ou a casa do Philip Johnson, a Eames House, onde tem intervenções, tem exposições, a casa ela vai variando, ela às vezes está colocada como casa, às vezes é intervinda por artistas. Então aqui você percorre, se vocês depois entram no website, as exposições que tem, e aí tentei resgatar todo o histórico, né, para além das exposições que eu organizava, mas também o que foi organizado antes, que é muito interessante. Seguinte, e aqui, que eu acho que é uma das coisas que mais me emocionava e me parecia que era importante, o seguinte, era resgatar a questão de onde o acervo viaja no mundo. Por favor, passe. Essas são as também da casa. Seguinte.
O acervo, ele é, e chamamos isto, chama acervo no mundo. O acervo, ele é pedido por dezenas, poderia dizer, de museus ao redor do mundo anualmente, e cada um vai divulgando a sua própria exposição. O Rumex no México fez uma exposição, o Rumex faz a sua exposição, um museu em Munique, um museu na Argentina, um museu em Bogotá, um museu... Porém, esta ideia de compilar pode ir na seguinte: onde o acervo viaja demonstra também o trabalho fundamental que se faz dentro do Instituto para fazer esses empréstimos, porque isto é de fato o acervo, os desenhos da Lina viajando, os objetos, seguinte, viajando para o mundo para centenas de exposições em diferentes formatos, com diferentes interpretações, seguinte, com leituras, comparações com outros artistas, com outros arquitetos, com outros contextos geográficos. Ao compilarmos todas as exposições onde o acervo viaja, se faz um próprio acervo do acervo para entender as leituras contemporâneas do acervo da Casa de Vidro. O seguinte, pode ir percorrer tudo que vocês podem depois ver, pode ir. E o que é importante, que às vezes fica meio escondido, pode ir. Continuar aqui, pode parar, que chegamos até um certo momento onde o acervo no mundo tem viajado, em 2000, a partir de 2000, dos anos 2010, porém fizemos um esforço para achar, mesmo que não tivéssemos fotografias, onde o acervo já viajou, porque os colaboradores da Lina Bobardi, ao organizar o acervo nos anos 90, eles levaram o acervo da Lina a mais de 40 cidades no mundo. Este esforço foi fundamental no conhecimento da obra da Lina Bobardi no mundo. Então, isso está nas gavetas, está, enfim, na memória de quem levou, Marcel Ferraz, a Isabella Greenspan, que foram e outros colaboradores que levaram a Lina no mundo, e que colocamos no website aqui, porque é uma espécie de anotação para que não se esqueçam que isso faz parte das ações do Instituto, um instituto como um instituto que tem mais de 30 anos hoje, e que não começa quando cada gestão muda, né? É tentar mostrar justamente esta ação e a importância do acervo para a compreensão da obra da Lina. Então, isso também está dentro da organização. Seguinte. Sol, tudo bem? Sim, mais 2 minutos. Não, tudo bem, mais de 5 minutos. Tô indo, vamos lá. Enfim, então, além de todo mundo de arquitetura e curadores, pensamos em mais uma etapa, que é esta última, para poder finalizar, que é como aproximar o acervo a uma comunidade maior, ou seja, para inspirar novos trabalhos, para difundir um pensamento e para garantir a própria subsistência do acervo. O seguinte, através de publicações, divulgação de publicações, pode ir. Através de... Pode ir. De edições, ou seja, se dão os direitos de reprodução de alguns desenhos da Lina Bobardi para serem... como no caso de cadeiras ou de um objeto de arte, para serem reproduzidos e vendidos. Isso traz também dinheiro para o Instituto, então você tem uma questão de sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, uma divulgação num contexto contemporâneo sobre a obra da Lina. Seguinte, então, são coisas que também se fazem desde o acervo, porque o acervo é fundamental para essas reproduções, fundamental aos pesquisadores, quem faz todos esses móveis. Seguinte, vamos mais rápido, para tentar finalizar. Todos os móveis, pode ir, joias, enfim, uma questão da loja, pode ir, seguinte. E eu próprio, aqui, só voltar na questão de que uma coisa é o acervo para uma questão de design, lojas, mas também pensar como o acervo pode ir
perto, nos seus vizinhos, pode ir para trás, a favela de Paraisópolis, que é muito próxima, é 5 minutos andando, nunca tinha tido relação com o Instituto, e aproximar as pessoas da comunidade mais próxima ao Instituto, também fazia parte dessa troca, pode ir, e agora sim pode ir mais rápido, sobre o que significa, quais são as atividades que foram feitas, e fizemos um pavilhão, pode ir 2 minutos para aí, para aproximar também a uma compreensão do Jardim da Lina, que foi tão importante. Eu finalizo com isso porque tem muita relação com Burle Marx, pode ir, porque as próprias árvores que foram mapeadas numa época em que foi feito um grande levantamento, também fazem parte do acervo, também tem umas árvores que são colocadas como as mais significativas, pode ir, e tem aproximar o público à paisagem, então para compreender que não é só sobre a casa de vidro, que não é só sobre arquitetura, mas que é uma compreensão de arquitetura e paisagem, pode ir, se fazia necessário colocar alguma plataforma ou espaço onde pudéssemos ter muitas mais pessoas, pode ir 200, 300 pessoas que fossem, que fizessem parte das atividades e entendessem a casa como um organismo vivo, pode ir, porque é a biblioteca e é o acervo, quase como se a prancheta da Lina estivesse em branco, pronta para continuar pensando no futuro. Obrigada. Nossa, Sol, obrigada. Desculpa. Imagina. E acho que já fico aqui documentada também que outros palestrantes também colocaram como é muito interessante o tema e valeria, às vezes, a gente fazer programações mais longas, cursos mais longos, ou com uma palestra por dia, para a gente poder se aprofundar melhor e debater melhor. Bom, agradeço. E acho que é muito interessante também ver a sua apresentação, porque diferente, né, do Instituto Burle Marx que eu vi que apresentou a Lina Bobardi, ela está numa outra etapa e tempo de vida, então é muito interessante ver esses dois momentos. E aqui eu vou trazendo as perguntas que a gente tem no chat, para já ir passando para vocês. Mas a Cristina Bestete escreveu para o Guilherme Wisnik: sou bióloga botânica, professora, e estive nas exposições do MUB e da Fiesp, adorei. E lembro de alguns de alunos e colegas indagando o que tinha do Burle Marx para expor em um museu. Muito importante as iniciativas das exposições em São Paulo. Na época, estimulei todos a visitar e conhecer mais sobre a popularidade do trabalho de Burle Marx. Bom, acho que foi mais um comentário, né? Mas acho que dá para refletir um pouco em cima disso. A Isa Ono também escreveu para Sol. Queria agradecer a quantidade de informações. Poderíamos ficar aqui o dia todo falando sobre o tema. Mas queria saber se ela teve contato com as ações de ressignificação do legado, ou da Lina, ou de outro acervo, no sentido de apontar novas criações, desdobramentos e inspirações. Dou aqui o exemplo que ficamos muito felizes com a participação de 6 artistas convidados na última exposição com o MAM, que, ao terem contato com o legado, com o acervo, né, do Instituto Burle Marx, fizeram suas criações aliadas com as suas pesquisas artísticas, e tivemos contribuições muito ricas da exposição e teve um grande impacto para o público. Houve um esforço em algum momento, vou tentar ser brevíssima, sobre pensar artistas que pudessem vir e não viver na casa, pensávamos na ideia de uma residência, né? Mas, enfim, existia receio sobre se vive na casa, não vive na casa, se constrói um quarto, se dorme no quarto, se não dorme. Então, chamamos o programa, em vez de chamar ele de residência, chamávamos ele de vivência. Então, um artista, fizemos só com 2 artistas, posso entrar no mérito, nos detalhes de por que só 2 e em que momento, mas foi isso. Foi uma tentativa, muitas das coisas são tentativa, erro, acerto. 2 artistas que viveram na casa, ou seja, eles estiveram durante um mês, eles acordavam, eles dormiam cada um em um apartamento, foram momentos
diferentes, e chegavam às 9 da manhã, ficavam o dia inteiro, e eles tinham que produzir ao final do mês, um ficou 2 meses, outro ficou 1 mês, alguma obra que inspirasse, né, que fosse resultado dessa vivência, que chamavam o programa Vivência. Um foi o Juan Carlos Tey, um arquiteto que tem desenhado minuciosissimamente mais de 10 casas modernistas, e que a partir disso ele fez uns desenhos maravilhosos, que a ideia seria transformá-los depois em outros materiais. E outro artista que também fez um trabalho, está no blog, vocês podem ver, ele fez umas obras inspiradas nas pedras da Lina, ele colocou uns moldes, enfim, fez umas interpretações lindíssimas para fazer obras, e eu acho que ele é extremamente tentador e lindo ver essas interações. Eu acho que é um futuro para trazer outros artistas homens, mulheres, e se inspirar a partir do legado da própria casa e do acervo para viver e produzir outras coisas que não mostrar só a obra da própria Lina ou do Pietro. Legal. Wisnik, eu acho que a pergunta do que colocar no Museu do Burle Marx ficou interessante, né? Assim, acho que a Cristina, quando ela colocou assim, mas o que teria para colocar do Burle Marx dentro do museu, né? Talvez essa dimensão de achar que os acervos não, né? Mas a produção dos paisagistas, ela está relacionada apenas a um espaço, né? Mas como colocar esses arquivos em exposição, né? Assim, como fazer esse diálogo com o espaço da curadoria, da arte. Não sei se você quer comentar um pouco o que ela colocou para a gente. Olha, felizmente o Burle Marx tem tido muitas exposições recentemente, né? E acho que isso se deve muito às iniciativas do próprio Instituto. Então, assim, a gente tem visto as obras do Burle Marx expostas, não tem muita dúvida sobre o potencial delas. Inclusive, há uma relação interessante entre os desenhos de paisagismo e os quadros, as pinturas a óleo, as joias, né, as fotos das obras construídas. Tem uma riqueza muito grande nesse material. Agora, eu também fiquei com vontade de comentar, porque a apresentação da Sol trouxe o tema da Casa-Museu, que é muito interessante. Acho que esse tema vale para Cavanelas, né? E eu não abordei isso na minha apresentação, mas vale muito, porque é uma tendência contemporânea. A gente pode pensar, no caso de São Paulo, por exemplo, está acontecendo muito, né? Tem a Casa da Zupin, que agora tem um programa contínuo de exposições. Tem a Casa do Rino Leve, que a Galeria Luciana Brito se instalou, reformou e transformou em galeria, e agora é totalmente acessível ao público o tempo inteiro. Então, a Casa Milan, do Edu Leme, que é do Paulo Mendes da Rocha, teve uma exposição, que, aliás, eu fiz a curadoria, com trabalhos site-specific lá dentro. A Casa Domschke, do Artigas, a Casa Gerace, do Paulo Mendes da Rocha, uma Casa do Niemeyer, em São Paulo. Então, é um conjunto... Recente ação do Aberto, né? Da casa da... do Aberto, da Casa Tomiotaki. E na outra, como é que chama? Só eu esqueci a outra casa. Chumin Silveira. Chumin, isso. Exato. Então, assim, é notável, né, esse momento. E acho que a Casa Cavanelas vai participar também, né? Quer dizer, existe um interesse crescente do público brasileiro por conhecer essas casas, por poder visitar, por usufruir desses espaços. E a Sol mencionou o Hans Ulrich, ele é fundamental nesse percurso, de fato, né? O Hans Ulrich é um grande curador internacional, curador da Serpentine, e ele começou a carreira dele de curador, ainda muito jovem, nos anos 80, convidando amigos para fazer intervenções na cozinha do apartamento dele, se não me engano. E isso participa de um processo de inauguração da ideia de que o espaço doméstico possa ser passível de intervenção site-specific. E depois ele fez isso na Casa do Calder, na Casa do Barragán, na Cidade do México, em várias que a Sol mencionou aqui. Então,
acho que tem esse panorama mais amplo, muito interessante hoje em dia também, que faz com que as casas não sejam necessariamente só casas hoje em dia, né? Elas são reconhecidas como grande patrimônio que tem interesse de visitação pública. Eu acho que a arquitetura traz essa... Desculpa, Sal, pode falar. Não, que um tema interessantíssimo, que não é só as casas e os jardins também ao redor delas. Em muitos casos. Acho que a ideia de acervo aqui, quando a gente não quis chamar de arquivo de arquitetura, era um pouco trazer essas dimensões também que a gente está trabalhando, né, com os espaços construídos, com as áreas verdes, né? Então é uma dimensão muito maior quando a gente vai dialogar. E aí eu acho que é muito interessante ver como a estruturação na Casa de Vidro, né, se deu nesse sentido de pensar as várias estruturas para você chegar até na compreensão de como você vai organizar esse acervo e essa instituição se localiza, né? Então, acho que o Instituto Burle Marx, ele está pés antes, começando justamente a pensar, assim, né, como trabalhar essa dimensão da Casa Cabanelas, que não exatamente é um repositório do seu acervo num sentido arquivístico de posse, né, e de vivência ali do Burle Marx, mas de um espaço projetado por ele, né? E aí eu acho que vem outras reflexões em cima disso, que vamos ver como seguirá o Instituto, como ele pensará. Eu teria um outro comentário sobre a fala da Sol, mas eu não queria atropelar as perguntas. Eu não sei se tem muitas. Posso falar ou não? A Isa faz uma colocação. Acho que pode falar, Virnick. Eu não sei se eu posso te falar também a colocação da Isa, e aí você já pode talvez emendar, não sei. Pode falar. Ela falou assim: tivemos uma conversa muito interessante com o Jonas, do NPD, da UFRJ, que também é professor de arquitetura na UFRJ, e como ele aproxima os estudantes dos acervos, ampliando a visão crítica dos alunos e para melhores leituras sobre o nosso passado, presente e futuro. Ela gostaria de saber como é que são as ações feitas no acervo da USP, no curso de pós-graduação de arquitetura, né, eu acho, pelo que eu entendi aqui. Aí ela completa a ideia, assim, nossa ideia é oferecer para o público a experiência completa de um projeto modernista moderno, conforme foi pensado originalmente, com jardins do Burle Marx e arquitetura do Niemeyer. Acho que é mais isso, assim, é colocar esse lugar tanto também dos arquivos que estão no repositório das universidades. Então, se você quiser já pegar essas duas linhas. Tá bom. Bom, importante dizer isso, porque muita gente questiona o fato de que bibliotecas de universidades sejam os lugares de guarda de acervo. Não necessariamente isso é uma coisa óbvia. Né? Tem gente que defende, não, precisa ter instituições específicas para guarda de acervo. Por um lado, isso faz sentido, mas por outro, estarem dentro das universidades é um grande incentivo à pesquisa, como a questão da Isa aí coloca, a partir do depoimento do NPD, né? Estando nas universidades, você pode criar pesquisas específicas, incentivar. Então, na FAUSP a gente tem isso, bolsas PUB, bolsas desde iniciação científica na graduação até o doutorado e pós-doutorado, incentivo a bolsas que desenvolvam pesquisas sobre o acervo que está lá, para que haja essa convergência, né? Até porque sempre se pode dizer também, mas se você digitaliza e coloca tudo disponível, todo mundo pode ver, e em certa medida é verdade, mas faz diferença você ver um material, pegar ele na mão, ter a fisicalidade, perceber nuances, faz, né? Então tem isso. A questão outra que eu queria comentar é porque a Sol fez referência ao fato muito corretamente de que muitos acervos não estão mais nos países de origem. Então os do MIS foram para o MoMA, o do Barragan foi um escândalo quando foi para a Suíça, o próprio CISA, a parte fundamental do acervo dele foi para o Canadá, para o CCA. Então agora o Portugal pega o acervo dos brasileiros, mas o acervo português do CISA foi para o Canadá e assim vai. Quer dizer, existe uma
uma roda, uma ciranda mundial mesmo. E o Paulo dizia isso, né? Por que não será que não é um certo nacionalismo essa ideia de que o acervo tem que ficar dentro do meu país? Então alguém vai dizer, mas está no Brasil, mas não está em Vitória do Espírito Santo, que é onde eu nasci. Sei lá, tem 1000 graus, né, onde você pode levar essa questão, onde o arquivo deve estar num mundo globalizado. Então, o Paulo, que era um cara antinacionalista e associava o nacionalismo aos discursos fascistas, fazia questão de se contrapor a isso. Por outro lado, a gente está num momento de repatriação, de discussão de acervo como repatriação. Então, assim, a Europa, sobretudo, pilhou acervos do mundo inteiro, e agora, como no Manto Tupinambá, a gente pede repatriação. Então, isso envolve uma discussão que você pode dizer que é nacionalista, mas não é necessariamente por um nacionalismo xenófobo, ao contrário, por a necessidade de reverter uma certa exploração histórica, eurocêntrica, cultural, que foi colonial. Então, essa discussão realmente é complicada. Existe definitivamente. Dá para fazer um curso inteiro só sobre isso. Eu achei até que ia chegar muitas questões polêmicas aqui sobre o assunto. E eu acho que o pessoal ficou bem quieto hoje. É uma questão polêmica, mas cada caso é tão diferente um caso do outro que não é uma questão totalitária. Ou seja, o Mendes da Rocha ele deu, o do Barragán foi comprado, o do Cisa, ele, enfim, tem muitas vertentes de onde os acervos acabam num lugar ou em outro. Tem um livro muito interessante que eu ia colocar na fala, acabei não colocando, que é de uma arquiteta que chama Federica Goffi, que eu convido vocês a procurarem. Ele é publicado pela Routledge, essa publisher, editora, que fala sobre os acervos também do mundo e as polêmicas que não necessariamente em termos de discussão, mas tudo que circunda a localização dos acervos, a própria gestão dos acervos. Existe toda uma dinâmica dentro dos acervos sobre compartilhamento das informações, ou seja, o ciúme de quem sabe mais, de quem tem mais, de quem acha uma coisa. Existem essas dinâmicas de poderes sobre o acervo, porque o acervo é poder, informação é poder, de certa forma, que antes, talvez, por exemplo, quando o acervo Barragán foi vendido e o governo do México não teve dinheiro, fundos para se vender, porque se vendia por mais de 3 milhões de dólares, não se entendia também seu valor artístico, como hoje o Wisnik disse, né? Hoje em dia a obra completa, ela é como ter a obra do Picasso, como ter a obra, ou seja, tem um valor quase de mercado, né, entre 3 e 5 milhões de dólares, não lembro sobre isso. Então, o valor dos acervos também é uma questão que se sobrepõe à questão da localização dos acervos, né? Enfim, tem muitas camadas de conversa sobre eles, e a sua localização tem muito a ver sobre quanto se socializa, quanto se mostra esse acervo. Entre mais possa ser mostrado ou interpretado, eu acho que está num lugar que esteja correto, se é que existe isso. Acho que também completando, né, assim, teve o Cláudio do NPD, ele trouxe uma questão interessante, que é a incompletude desses acervos, né. Normalmente, quando você faz um projeto, o projeto fica uma parte também com quem solicitou, então a gente tem muito isso em relação aos projetos públicos do Bulemax. Então, como é que você integra essa rede também, não necessariamente, assim, tirando um pouco o foco do território da posse, mas também da completude desses arquivos que, na verdade, estão em diversos lugares, em diversas instituições, né? É verdade. Outra coisa é também o fato de que até um tempo atrás se pensava o arquivo de arquitetura quase que exclusivamente como os desenhos e eventualmente maquetes, né? E hoje se inclui muitas outras dimensões, como, por exemplo, orçamentos, trocas de mensagens com calculistas, né, projetos complementares, uma série de outras coisas que são igualmente interessantes e que antes eram desvalorizadas.
Bom, gente, hoje eu acho que o tempo foi realmente muito curto para todo o desejo de conversa e fala. Então, a gente vai ter que se encaminhar, tá faltando 5 minutos só para a gente encerrar o curso. E aí, normalmente, eu abro para vocês antes de realmente fechar. Acho que hoje é o nosso último dia, então tenho que fazer alguns agradecimentos especiais. Mas queria saber se Sol, Visnik gostariam de fazer alguma fala, alguma colocação final. Eu só parabenizar o Instituto, realmente, o Instituto Burle Marx, porque conversar sobre acervos é uma maneira de socializar os acervos, de divulgar a importância deles, chamar diferentes perspectivas. Me parece que é um caminho, como a Isa disse, que teve muito retorno, enfim, muitos interessados em participar, um caminho sem volta, esperamos, e tecer relações com outros acervos na América Latina, por exemplo, me parece extremamente interessante. Esteve semana passada no acervo do Rogelio Salmona, né, em Bogotá, e se apresentam os mesmos desafios, né? Então, na maneira que a gente possa conversar mais, trocar mais sobre os desafios, fortalecer institucionalmente quem tem acervos de arquitetura, acho que se fortalecem, nos fortalecemos como sociedade, que é guardar bem nosso legado para que possa ser reinterpretado por futuras gerações. Então, parabéns e muito obrigada. Muito bem. Eu também, muito brevemente, dizer que, de fato, e na apresentação da Sol, isso ficou bem claro, né? São pouquíssimos os casos no Brasil de, fora as bibliotecas universitárias, outros acervos que estão sendo mantidos como fundação, como instituto, né? Realmente o caso Lina é o que salta aos olhos hoje, né? Junto com o Burle Marx, tal como será, e a gente espera que venha a ser, porque de fato o acervo do Oscar Niemeyer agora está inacessível. Eu cheguei a pesquisar o do Sérgio Bernardes, quando ficava guardado junto com o do Oscar Niemeyer, naquela mesma casa, que também, agora eu não sei em que pé está. Então tem esse caso do Warszawski, ok, mas o do Jorge Wilhelm, que a Ana Maria doou para o IAC, né, da Raquel Arnaud, que é uma sinalização nova também, que é um acervo de arquiteto numa instituição de arte. De repente é um caminho, né, de se viabilizar, vamos ver, mas Instituto Burle Marx, né, eu diria assim, qualquer pessoa com um mínimo de pragmatismo, no caso brasileiro, acho que acabaria desistindo, mas vocês não, Isabela Ono, o grupo todo, estão de parabéns e agora estão em vias de se tornar uma referência de sucesso. Obrigado. Puxa, gente, nós que agradecemos. Eu acho que são pelas parcerias que o Instituto se mantém, principalmente, né? Então, vou encerrar por hoje o curso. A gente chega nesse final e eu queria agradecer muito também as pessoas que estão participando, nos ouvindo, trazendo questões, comentários. A gente sabe o quanto é duro durante a semana parar esse tempo para estar junto e conversar, ter essa troca. E se vocês quiserem continuar em contato, sigam o Instituto no Instagram e também pelo e-mail do curso. Vocês podem mandar sugestões, dúvidas, é por lá também que a gente vai mandar os certificados. Agradecer a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco. As discussões foram muito ricas, as experiências foram muito diversas e eu acho que a gente fechou de forma maravilhosa com o Sol Camacho, Guilherme Visnik. Queria deixar meu muito obrigada mesmo, de coração, assim, prazer estar aqui junto, e a todos que passaram e que foi muito rica a construção desses encontros. Agradecer também a toda a equipe da Lumina Projetos, em especial Juscelia e Juliana, que seguiram fazendo a produção, a Dunas Filmes, o Felipe e o Michael, que nos colocaram no ar e fizeram ser possível a transmissão, mesmo com todos os percalços, né, que a gente teve no caminho, a equipe de Libras também. Muito obrigada, meninas, que seguem com a gente toda noite.
E a equipe do BMI, que fez ser possível também esse curso, né? A Isabela deu uma fala breve antes, mas acho que vale também um agradecimento à Isa, à Tati, à Cecília, que foram pessoas que foram montando o curso e pensando ele. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Da nossa parte, a gente fica muito agradecida mesmo. Foi a primeira iniciativa e nesse formato, mas eu acho que o Instituto também entende essa necessidade de se colocar no diálogo, produzir conhecimento, sensibilizar os acervos, né, democratizá-los. Então, é nesse viés que a proposta desse evento se estruturou. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada, um abraço e seguimos em contato.